Velho Nerd na área, como é que vocês estão? Fazia tempo que eu não abria alguns pacotes aqui no nosso projeto e como eu estou passando por um processo de readequação comigo mesmo, de ressignificar também a minha vida profissional, os rumos que eu vou dar para a minha vida a partir da minha saída do meu último trabalho. Para quem me acompanha nas outras redes sociais, trabalhei durante um bom tempo na TV Norte SBT Pará, que foi SBT aqui em Belém. Houve uma transição. Eu confesso a vocês que não consegui me adaptar nessa transição. Sou jornalista de formação e esse aqui é um pequeno desabafo antes de abrir os pacotes, tá? E eu pensei muito acerca da minha carreira, venho pensando acerca do que eu quero fazer da minha vida em todas as esferas da minha vida. O ano passado foi um ano muito complicado, eu tive a perda da minha avó, eu tive o diagnóstico tardio aí do TDAH e do transtorno de ansiedade depois de muitas sessões com a neuropsicóloga. Então, não queria usar isso como muleta para poder falar para as pessoas dos porquês de certas atitudes, principalmente procrastinação, de abandonar alguns projetos pelo meio. E esse aqui, o projeto do Velho Nerd, eu não vou parar. Eu precisei dar uma respirada nos últimos meses, nas últimas semanas, mas vamos em frente. E roda a vinheta, porque hoje é dia de unboxing. E para quem está chegando agora, conhecendo o nosso projeto, eu já tive um momento em que os vídeos foram mais frequentes, as resenhas apareciam com mais frequência por aqui, e hoje eu precisei, como eu falei antes da vinheta, me permitir respirar. E respirando nas últimas semanas, algumas aquisições e também recebidos se acumularam. Eu vou fazer nesse vídeo aqui a abertura de alguns pacotes. Nas outras redes sociais, vocês vão me acompanhar abrindo pacotes da JBC e também da Livraria Leitura, por meio do projeto Se Liga na Leitura. Aqui tem pacote da Companhia das Letras. A JBC faz parte do grupo Companhia das Letras. O pacote é da Companhia das Letras, mas eu não sei exatamente o que tem dentro deles. E tem também alguns materiais da Panini que chegaram aqui. Eu vou começar com esse aqui, ó, que é de uma assinatura da Panini. Eu vou abrir aqui com a faquinha da alegria. Se você está chegando agora aqui, curte o vídeo, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que eu trouxer alguma publicação sobre quadrinhos ou outros assuntos. Vai ser bacana poder me comunicar com você em primeira mão. Saiu o vídeo, a gente já conversa nos comentários, você vai ver do que se trata, vai poder interagir comigo, é muito legal interagir com vocês. Vamos abrir esse primeiro pacote, que é uma assinatura. Esse aqui, galera, é de uma assinatura com a qual eu tive alguma dificuldade no ano passado, porque o serviço de assinaturas da Panini, para alguns clientes, ele, acredito eu, ele passou nos últimos meses por um processo de adequação, alguma coisa aconteceu e tinha muita gente reclamando da demora da entrega ou de alguma outra situação envolvendo as assinaturas. O que chegou para mim aqui é a continuidade de um projeto que eu acabei abandonando na última temporada pela metade. Faltam alguns volumes. E chegou para mim aqui, ó, a saga do Batman, volume 1 da terceira temporada. Aqui a gente vai ter exatamente um reinício para o personagem, tá bom? Aqui a gente vai ter, principalmente pelo que diz aqui na sinopse,
o trabalho da dupla Doug Monk e Kelly Jones, ou Kelly Jones. O Batman vai lutar nesse volume dele em diante contra a corrupção em Gotham City. Tá aqui esse material que nas bancas sai com preço de capa de aproximadamente R$ 45, R$ 46. Primeiro material, eu gosto muito de Batman e vou preencher as lacunas da saga do Batman que estão em aberto. Aqui a gente começa essa terceira temporada. O próximo pacote que chegou é de uma parceira, a editora Taverna do Rei. A Taverna do Rei, que tem lançado materiais muito interessantes, alguns trabalhos do Roberto Pruni. Eu li recentemente o Juquinha, que é um material que é uma reedição, quadrinho tamanho pocket do Maxi Fernandes. E aqui a gente tem mais um material da Taverna do Rei, que tem sido uma grande surpresa, tá, no mercado editorial brasileiro, já que tem lançado muitos materiais da Image, materiais franceses, materiais nacionais, começou a lançar recentemente mangás também, e aqui chegou para mim inclusive com uma, olha só, sinopse aqui. Antes de mostrar para vocês o quadrinho, vou mostrar todo esse trabalho bonito aqui feito pela Taverna do Rei. A gente tem aqui a Tribuna do Rei, tá? É uma espécie de folhetim. Massacre em festa histórica revela conspiração sobrenatural. E é disso que se trata o quadrinho Boas Ações, de Che Grayson, Cashley Ramsey e Rhonda Petson. Tá aqui em primeira mão para quem me acompanha. Aqui a gente tem a antologia da Dark Spaces de Scott Snyder, que continua com uma jornada traiçoeira pelos pântanos da Flórida. Em busca de um recomeço, adolescente Cheyenne Hitch e sua mãe Rebecca se mudam para Santo Agostini, onde conhecem Jane McKnight, uma jornalista da cidade grande que caiu em desgraça e está determinada a pagar por seus erros e reconstruir sua carreira. A começar por uma matéria fútil sobre o aniversário de 450 anos de idade, quando as pitorescas festividades dão lugar a um banho de sangue. Cheyenne é a única testemunha. Jim começa a sua investigação e as mulheres se veem no centro de uma conspiração sobrenatural ligada ao passado colonial dessa cidade. Vou abrir para mostrar, ficar só falando da sinopse, sem mostrar a arte, não tem nenhum cabimento, né? Tá aqui o material, que já vai subir aqui na pilha de leituras do Velho Nerd. A Taverna do Rei, que tem site, sempre tem promoções aparecendo por lá, quadrinhos que a Taverna publica e quadrinhos de outras editoras também. Tá aqui, ó, eu gosto bastante dessa arte que parece ora meio suja, ora misturando aqui um realismo com essa colorização bem interessante também. Lembrei aqui, tem aqui uma pessoa num estado decrépito, lembrei das histórias do Monstro do Pântano, essa coisa do tom investigativo, do mistério, do horror. Tem muito horror aqui nesse material e é uma antítese para o nome dele, né? Boas Ações. O que mais que veio aqui da Taverna no pacote? Veio o folheto com os lançamentos da Taverna do Rei aqui para você que quer conhecer melhor a editora. Vamos agora com Companhia das Letras nesse unboxing. Chegou um pacotinho aqui, vou abrir junto com vocês. Pacote pequeno, muitas vezes a Companhia das Letras com a JBC, que faz parte do grupo, lança quadrinhos pequenos, tá? Assim, o one shot mesmo, esse aqui, ó, é da JBC, e eu tenho em mãos A Batalha dos Deuses. Tá aqui, olha só, mangazinho
curtinho, é o volume 1, acredito que a gente vai ter aí alguns, não sei a quantidade de volumes, é a Batalha dos Deuses Tenkaichi, de Yosuke Nakamura, no roteiro, e a arte de Kyotaro Azuma. Do que se trata o mangá? A maior batalha de todos os tempos está prestes a começar. Em um Japão feudal, unificado pelo lendário Nobunaga, é uma figura conhecida do universo aí da arte japonesa, né? Quando se contam as histórias do Japão, o Nobunaga, que é uma pessoa que viveu na época do shogunato, ele aparece muito. Vamos voltar aqui com a sinopse que eu me perdi. A maior batalha de todos os tempos está prestes a começar. Em um Japão feudal unificado pelo lendário Nobunaga, o maior senhor da guerra de sua era, é hora de escolher o novo líder supremo da nação capaz de substituir seu senhor. As grandes famílias da nobreza elegem seus campeões e iniciam o Tenkaichi, o torneio destinado a coroar o maior guerreiro do planeta. Quem é o guerreiro mais forte do Japão? É um mangazinho recomendado para maiores de 16 anos, tá aqui na contracapa. Vou abrir com cuidado para mostrar um pouquinho para vocês. Mangá preto e branco, pequeno, a gente está vendo aqui que não é uma leitura que a gente deve fazer em muito tempo, publicado na Kodansha, lá no Japão, e tá aqui, olha só, um guerreiro que lembra um pouquinho aqui, ó, o Akuma do Street Fighter. Quem é gamer conhece. Opa, caiu aqui um marca-páginas que veio também nesse material da JBC. Vou botar aqui pro lado e puxar mais um material que chegou da Companhia das Letras, só reforçando mais uma vez que a Companhia das Letras, ela tem a JBC e também quadrinhos na CIA entre os seus selos. Chegou aqui o Elemento de Fido Nest, quadrinho com uma carinha de franco-belga, material que a gente reflete depois de ler, não é quadrinho de super-herói para ler apressado. Bom, do ganhador do prêmio Eisner. Pronto, não precisa falar mais nada. Um beco sem saída, esqueletos misteriosos e a voz fantásmica de uma cantora desaparecida lançam o protagonista deste romance gráfico extraordinário numa queda vertiginosa e delirante que parece não ter fim. Caindo, tipo um corpo que cai. Quem viu o filme e quem é cinéfilo sabe. São Paulo, 1979, quando o jovem repórter Arsênio chega ao bairro da Liberdade. Eu adoro o bairro da Liberdade, sempre que vou a São Paulo, procuro me hospedar por lá. Um bairro que tem a efervescência da cultura japonesa, eu adoro. O Festival de Estrelas, Tanabata Matsuri, o Festival de Estrelas vai ser conferido lá pelo jornalista que vai cobrir essa situação no bairro da Liberdade. Só que ele não imagina que aquele será apenas o início de uma aventura repleta de segredos e labirintos. Bom, material com um ar, pelo que eu li aqui, misterioso, investigativo, quadrinho que vai te fazer pensar, que pode ter reviravoltas. Ele é do selo Quadrinhos na CIA. Tá aqui comigo, olha só, materialzinho com as cores variando aqui de um tom pastel para um azulado, um tom vermelho. Sempre essa variação de cores quer dizer também muita coisa quando a gente está lendo uma HQ. Cada vez mais que eu leio, eu começo a perceber esse tipo de situação. Um quadro aqui, ó, onde tem um personagem com uma caixa de papel na cabeça, um saco de papel, e ele está sendo investigado por um repórter numa situação bem interessante ali no bairro da Liberdade. Rola um rock and roll aqui na história também. Assim que finalizar, eu preparo a minha resenha e espero trazer essa resenha em breve para vocês. Tem um pacote que já chegou aqui há algum tempo
E eu preciso falar que, ó, é da editora Tábula. Eu abri, já puxei daqui o material e eu tenho ficado muito contente com a iniciativa dessa editora, a editora Tábula, em lançar materiais do selo 2000 AD. Para quem não sabe, selo 2000 AD, selo do Juiz Dredd, selo que catapultou muita gente aí na Inglaterra, da Inglaterra, para quem ama quadrinhos pelo mundo inteiro. E aqui veio uma caixinha, olha só, da editora Tábula. Aqui a gente faz todo aquele quaraquaquá aqui, ó, e aí coloca dentro da caixinha o que já foi lançado desse selo. Tem o Homem Invisível, tem o Shinx, tem Soldado Universal e Memórias Tribais para você colocar na caixinha. Obrigado, tá, editora Tábula, pelo envio. Tem aqui também um calendário, a gente já está chegando no meio do ano, mas não custa nada, né, pendurar o calendário aqui próximo à mesa do Velho Nerd. E aqui a gente tem exatamente o Memórias Tribais, enviado pela editora Tábula. 2000 AD apresenta. Temos aqui outras histórias além do Memórias Tribais. Mas quem trabalha aqui nesse material? Olha só, nomes de peso: Peter Milligan, Alan Grant, Robbie Williams, Alan Hebden, Jesus Redondo, Simon Fraser, Tony Wright e Massimino Belardinelli. Vou abrir para mostrar, assim como eu fiz com os outros materiais. Beleza? Só não abri o material do Batman, passou batido, mostrei, mas não abri. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu acho muito bacana essa iniciativa da Tábula. 2000 AD, uns pila, porque a ideia é que esses quadrinhos tenham valores mais acessíveis, então por isso o uns pila. E são quadrinhos em preto e branco. Para quem gosta da Dona Arte desse jeitão aqui, em PB, eu gosto muito, sou leitor de mangás, gosto de um faroeste em preto e branco, gosto dessa temática, e aqui a gente tem, pelo que eu consegui entender, algo meio nessa pegada espacial também. Veio, olha só, aqui um marcador de páginas, a gente tem essa coisa das tribos, enfim, mas eu notei que a gente tem essa correlação com o Velho Oeste. Olha só esses quadros aqui, galera. Muito legal, né? Muito bem. Fechou aqui. E agora uma aquisição que eu fiz e a caixa, meus amigos. Como eu estava com muita leitura para fazer, com muitas missões me atrapalhando, com a cabeça, como eu falei aqui no início do vídeo, em desordem, e ainda não está em ordem, tá? Eu estou fazendo terapia, estou tomando medicação, estou com apoio da minha família, a rede de apoio familiar no momento em que a gente passa por uma crise mais severa de ansiedade e de depressão. Eu preciso falar sobre isso também para vocês. Essa rede familiar é que tira a gente do buraco. Os amigos, toda a fraternidade que se forma em volta acaba sendo fundamental. Eu fui deixando essa caixa aqui meio de escanteio porque eu queria abrir ela com um sorriso no rosto, porque tem muita coisa aqui que eu estou acompanhando que foi publicada, ó, pesada a caixa, tá? Pela editora Panini, que hora ou outra também envia materiais aqui reconhecendo o trabalho do nosso projeto, envia também os seus materiais para a gente analisar, enfim. Eu queria ter aberto essa caixa antes, ela ficou aqui, eu acredito que mais de um mês esperando para ser aberta, porque eu fui lendo outras coisas, coloquei a ordem de leituras da minha pilha de leituras em dia, e é assim, né? A gente vai fazendo do jeitão que a gente entende que é melhor para a cabeça da gente poder funcionar. E para mim funcionou deixar ela um pouco de lado ali, colocar outras leituras na frente, depois abrir. Eu já sabia o que tinha aqui dentro, mas já tem tanto tempo que eu comprei e deixei ela de lado que eu não me recordo exatamente o que veio aqui nessa caixa. Quando eu comprei, tudo que estava aqui eu queria ler logo, só que a cabeça foi divagando para outros universos, outras situações, e eu me atrapalhei e sou um ser humano, não uma máquina, e é por isso que eu estou desabafando aqui com vocês.
Vou continuar abrindo a caixa, tá certo? Eu até aproveito, não sei se todos os parceiros vão assistir a esse vídeo, mas aproveito o ensejo para me desculpar com quem enviou o material, com quem esperava que eu fizesse logo as resenhas, mas eu respirei, alguns materiais eu resenhei em texto no site do Yellow Talk, do qual eu participo, mas eu gosto de fazer vídeo e acabei deixando para quando a minha cabeça estivesse em ordem. Ela ainda não está, repito, mas já está num processo melhor do que esteve semanas atrás. E vou mostrar o que veio na caixa da Panini. Olha, aqui nós temos o volume 3 da Liga da Justiça Internacional, um material que me diverte demais. Eu já fiz a leitura dos 2 primeiros volumes. Aqui a gente tem o J.M. DeMatteis e o Kate Giffen. Muito do que tem aqui nessa Liga da Justiça Internacional, creio eu, vai ser aproveitado pelo James Gunn no DCU, no que a gente está vendo nos cinemas. Mesmo em se tratando de um material de outra época, tem muita coisa aqui, principalmente relacionada ao Gladiador Dourado, ao Flash, ao Guy Gardner, o nosso Lanterna Verde, o Homem-Animal, o próprio Batman, Mulher Maravilha. Tem muita coisa aqui que dá para aproveitar. Piadas que podem ser repaginadas e o James Gunn sabe fazer muito bem isso. Vai ficar aqui. Outro quadrinho que eu já estava querendo pegar há muito tempo, não li ainda, mas todo mundo fala bem desse material. É o Superman Esmaga a Clã. Não precisa falar muita coisa. O Superman enfrentando um grupo de extrema... de supremacia, né, branca lá nos Estados Unidos, a gente pode falar isso, um grupo extremista, e a gente tem o Superman Esmaga a Clã. Da Liga da Justiça do J.M. DeMatteis, eu acredito que há alguma familiaridade, tá? Aí para quem acompanha o nosso projeto já devem ter visto muita coisa sobre o Superman Esmaga a Clã, que é com o roteiro do Gene Liu Yang e a arte do Gu Rihiro. Quase que não sai. Tá aqui, ó, quadrinho naquele formato quase que DC de bolso, pequeno, né? Comparado, deixa eu puxar aqui um outro material que tá aqui dentro, com o formato americano. Olha só, ele é menor, né? Tá aqui, ó. Só que ele tem um volume grande de páginas, o Superman Esmaga a Clã, e ele tem uma carinha de quadrinho de criança, mas é uma história que eu acho que faz muito sentido para todas as idades. Tá aqui, ó, o Superman, lembrando muito uma série animada que a gente tem aí nos serviços de streaming, né? As Novas Aventuras do Superman, e tá aqui para que seja feita a leitura tão logo eu esteja mais organizado com a pilha. Aqui eu peguei também, ó, o Absolute Superman Volume 3, estou comprando, colecionando e gostando muito da fase do universo Absolute. Vou botar aqui para o lado. Tem aqui Superman Volume 6, a fase regular do personagem, acho que já está na 8 ou na 9, tá? Mas eu já estou com a minha leitura do Superman em dia, assim como o Batman também. Aqui é antes da fase do Matt Fraction, aqui o volume 5, preciso colocar em dia essas leituras. Temos aqui o volume 4 do Batman, aqui com a cidade em chamas, estou gostando bastante do que eu estou lendo dessa fase. Tem aqui também, olha só, até me enrolei para falar, Jeff Loeb, Cliff Chiang e Dave Stewart, o volume 5 de 11, de Um Longo Dia das Bruxas, a continuação, / homenagem do Longo Dia das Bruxas, aqui o último Dia das Bruxas, cada edição trazendo uma arte diferentona. Acho que já deve estar na banca no volume 7, se eu não me engano. Preciso correr atrás para não perder. Tem o Superman volume 6, tem aí o filme da Supergirl neste mês de junho de 2026, quando esse vídeo sai para que vocês assistam pela primeira vez. O vídeo fica na internet, mas é bem marcante a gente ver o personagem que eu hoje mais gosto, tendo aí a sua super família também,
tendo histórias contadas no cinema. E tá aqui o Superman, e tá sendo bem legal também acompanhar essa fase do Superman, que tem o Mark Waid, tem Dan Slott, pelo que eu tô lendo aqui, eu acho que é o Dan Slott, e também o Joshua Williamson, Jorge Jimenez, uma galera de peso trabalhando aqui. Melhores do Mundo, o quadrinho mais fininho e barato, um dos mais baratos, hoje publicados pela editora Panini, tá aqui o volume 5, eu tô colecionando desde o início, tá? 5 depois de mais de 30 edições que foram publicadas antes do evento ali do Poder Absoluto. Tô com Caçador de Marte número 2, fiz um super vídeo na minha outra rede social, acho que tem um shorts aqui publicado também nesta rede onde eu estou falando, mas será que vem vídeo novo do Caçador de Marte? Eu gostei muito do volume 1, esse aqui é do Universo Absoluto, onde uma criatura meio que habita a cabeça de um humano, e essas vozes que falam na cabeça desse ser humano, o investigador, seria o Caçador de Marte desse universo. Bem legal a história, e o Camp vai estar na CCXP 2026. Vai ter muita gente levando esse material para ser autografado lá. Dennis Camper, para não errar o primeiro nome, acho que acertei. Muita coisa para a cabeça, né, galera? Ó, o fim da fase inicial da Mulher Maravilha Absoluta, número 3, está aqui. Temos Um Mundo Sob Destino, tem sempre pouca coisa da Marvel, né, nos meus pacotes. Eu tenho acompanhado mais o que sai pela DC. E aqui, Um Mundo Sob Destino. O Doutor Destino, ele é o ser supremo da história da humanidade, nesse período em que a gente vive esse quadrinho aqui, só que ele tem intenções vilanescas e tem muita gente querendo tirar ele do trono. E é uma fase regular, mas que eu gosto de ler, estou acompanhando aqui o volume 5, se eu não me engano vão fechar aí essa fase em 11 ou 12 edições. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, Batman, O Longo Dia das Bruxas, o volume 6 de 11, já mostrei outro volume aqui. Aqui a gente tem Bill Sienkiewicz e Dave Stewart, vou botar para o lado. Aqui a gente tem a edição 6 do Batman, tá? Para quem está acompanhando ou acompanhou essa fase, já entrou na fase do Matt Fraction, eu até tenho o quadrinho gigantesco do Batman ali, deveria ter pegado para mostrar, mas vai ficar para um outro vídeo. Aqui antecede a fase do Matt Fraction. Tenho aqui um material que eu já queria ter pegado há muito tempo, procrastinei, meu amigo Carlos do Yellow falou, vai que é bom. E eu peguei, finalmente, numa promoção, o Pinguim, volume 2. Esse aqui eu acho que estava tanto tempo no estoque que até colou aqui, ó. Mas já descolei, fiquei até preocupado. Mas está aqui, ó, o volume 2 e o volume 1. Não tem relação direta com a série do Pinguim, pós-filme do Batman do Matt Reeves, mas é meio que no mesmo clima desse Batman que o Matt Reeves está trazendo para o cinema em breve, o volume 2, o Batman do Robert Pattinson. E aqui a gente tem o Tom King, Della Torre e Maiolo trabalhando nessa série fechada em 2 encadernados do Pinguim, que eu finalmente irei ler. Temos também Liga da Justiça Sem Limites, volume 6. Estou fazendo a coleção. Peguei, pois não tinha ainda o Superman O Mundo. A gente tem um material aqui, se eu não me engano, desenhado pelo Jefferson Costa, o nosso brasileiro aí, Jefferson Costa, trabalhando na história do Superman O Mundo. Tem várias nacionalidades aí, quadrinistas de todo o planeta trabalhando. Será que eu errei? Eu não vou nem corrigir, espero que eu esteja correto, mas acho que é um material do Jefferson Costa. Se não for, fica a dica, dá para ele desenhar qualquer personagem da DC, tamanha a inventividade desse quadrinista nacional. E se eu falei do Jefferson é porque eu gosto do material dele, né? Então, a gente tem aqui, ó, Melhores do Mundo também, o volume 4, ficou no fundo da caixa, e o Liga da Justiça Sem Limites, volume 7. Vou fazer uma
arrumação, digamos assim. Vou colocar tudo em ordem, ver o que está faltando, adiantar essas leituras. A última aquisição é essa, o Monstro do Pântano. Esse aqui eu peguei na promoção. Eu tenho tentado pegar o máximo de materiais possíveis que eu posso do Monstro do Pântano. Tenho aqui atrás, está meio escuro, mas está aqui, ó, as edições absolutas 1, 2, 3 e 4 do Monstro do Pântano. 1, 2, 3 da fase do Alan Moore e o início com toda aquela história que insere o Monstro do Pântano no universo da DC, do Len Wein. Tá ali, ó. Então, agora eu peguei mais esse material, que não é absoluto, mas é uma edição de luxo. É o Monstro do Pântano pelo Scott Snyder. Aqui a gente vai ter toda aquela história do Parlamento do Verde, e é uma história sombria, é uma história que eu lembro de ter lido à época, emprestado de algum amigo, que eu não vou lembrar agora, não vou me recordar quem foi que me emprestou. E agora eu tenho a edição de luxo para poder rememorar essa fase do Scott Snyder, que é aclamada pelos fãs de Monstro do Pântano. Eu sei que tem gente que não gosta muito, mas eu gosto e está aqui agora na minha coleção. Vou deixar ela lacradinha, porque eu acho que desses quadrinhos que eu tenho aqui, ele deve ser um dos últimos que eu vou ler, então não vou abrir agora. É isso, galera. Aquisições do Velho Nerd voltando a me animar, como eu falei, devagar e sempre, passando por cada uma das dificuldades com um círculo de amigos muito forte aí me abraçando, família, e ressignificando também a minha vida profissional. Novidades em breve, será? Espero que sim. E espero poder trazer novidades boas para vocês. Tem sempre aquela novidade que não é muito agradável, mas quando a gente fala de coisa boa, principalmente nesse universo da nona arte, do que a gente ama fazer, comunicar, falando do que a gente gosta, é sempre motivador para que a gente não pare. E se você também está passando por alguma dificuldade, procure ajuda, cuide da sua mente, fale para as pessoas que você conhece, que você ama, o que você está sentindo, não guarde para você, porque acaba sendo muito pior. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue sair do fundo quando tem uma mão estendida puxando a gente para cima. E eu conto com algumas mãos fazendo isso hoje para mim. Um beijo para vocês, boa leitura a todos, até a próxima.